Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos de 18 a 22. Aconteceu que, estando só, orando, se encontravam com ele os seus discípulos. Jesus interrogou-os: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam e disseram: João Batista. Mas há quem diga que és Elias, e outros que ressuscitou um dos antigos profetas. Ele disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondendo disse: O Cristo de Deus. Mas ele, com seu tom severo, mandou que o não dissessem a ninguém, acrescentando: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, que seja morto e que ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação. Comentário Lucas 9, 18 a 22. Santo Ambrósio. Não é insignificante a opinião das multidões que os discípulos relatam. Responderam e disseram: João Batista, que eles sabiam que fora degolado. Mas há quem diga que és Elias, que eles criam que haveria de vir, e outros que ressuscitou um dos antigos profetas. Mas deixo para a sabedoria de outro investigar essas palavras, pois se a Paulo apóstolo bastou não saber coisa alguma senão Jesus Cristo e este crucificado, por que haveria eu de desejar saber outra coisa senão Cristo? Nesse nome sozinho está expressa a divindade, a encarnação e a fé na paixão do Senhor. Abarca tudo, portanto, quem fala a natureza de Cristo e seu nome, que resume todas as suas virtudes. O Senhor Jesus Cristo não quis naquela hora proclamar a sua divindade para não causar comoção pública, e por isso segue. Mas ele, com seu tom severo, mandou que o não dissessem a ninguém, para assim enganar o príncipe deste mundo, afastar a ostentação e ensinar a humildade. O próprio Cristo, portanto, não quis gloriar-se, e tu, que sequer nasceste de linhagem nobre, te glorias do quê? Queria também nosso Senhor evitar que os discípulos, ainda grosseiros e imperfeitos, fossem esmagados sob o peso de tamanha pregação. São proibidos, portanto, de anunciar que ele é o Filho de Deus, para que o anunciem depois de crucificado. Pode ser que o Senhor, porque sabia que mesmo os discípulos com muita dificuldade aceitariam o mistério da paixão e ressurreição, tenha querido ele mesmo ser o pregador da sua paixão e ressurreição. Salmo 42. Como a cerva anseia por correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei para ver o rosto de Deus? Lágrimas são meu pão noite e dia, enquanto me repetem o dia todo: Onde está o teu Deus? Recordando-o, eu me desafogo comigo, como eu passava até o recinto e avançava até a casa de Deus, entre gritos de júbilo e ação de graças, no barulho festivo. Por que te curvas, minha alma? Por que estás gemendo? Espera em Deus, pois ainda lhe darás graças. Salvação de meu rosto, Deus meu. Quando minha alma se curva, então me recordo de ti, desde a região do Jordão e do Hermon, e até o monte menor. Um abismo grita a outro abismo, com voz cascatas. Tuas vagas e tuas ondas me envolveram. De dia o Senhor enviará sua lealdade, de noite estarei com o seu canto. Súplica ao Deus de minha vida. Direi a Deus, meu rochedo, por que me esqueces? Porque
vou andando sombrio, açoitado pelo inimigo? Do esmagamento de meus ossos, meus adversários caçoam. O dia todo me repetem: onde está o teu Deus? Por que te curvas, minha alma? Por que estás gemendo? Espere em Deus, pois ainda lhe darás graças. Salvação de meu rosto, Deus meu. Palavra do Senhor. Salmo 43. Faze-me justiça, Deus. Defende minha causa contra uma gente desleal, do homem traidor e criminoso. Põe-me a salvo. Pois tu és meu Deus e meu protetor. Por que me rejeitas? Porque vou andando sombrio, açoitado pelo inimigo? Envia tua luz e tua verdade, que elas me guiem e me conduzam até o teu monte santo, até a tua morada. E eu me aproximarei do altar de Deus, ao Deus de meu prazer e alegria. Eu te darei graças ao som da cítara, Deus meu, Deus meu. Por que te curvas, minha alma? Por que estás gemendo? Espera em Deus, pois ainda lhe darás graças. Salvação de meu rosto, Deus meu. Palavra do Senhor. Transposição cristã dos Salmos 42 e 43. É óbvio que o templo material, como mediador da presença divina, ficou relativizado, já que Deus Pai está definitivamente presente em Jesus Cristo. Essa presença pode concretizar-se em múltiplas formas de presença pessoais e comunitárias, de sacramentos e devoções, de palavra e eventos. A Constituição do Concílio Vaticano II sobre a liturgia diz no parágrafo 7: para realizar a obra tão grande, Cristo está sempre presente à sua igreja, sobretudo na ação litúrgica. Está presente no sacrifício da missa, seja na pessoa do ministro, oferecendo-se agora pelo ministério dos sacerdotes, o mesmo que então se ofereceu na cruz, seja sobretudo sobre as espécies eucarísticas. Está presente por sua virtude nos sacramentos, de modo que, quando alguém batiza, é Cristo quem batiza. Está presente em sua palavra, pois quando se lê na igreja a Sagrada Escritura, é Ele quem fala. Está presente, por último, quando a igreja suplica e canta salmos, o mesmo que prometeu. Onde estiverem 2 ou 3 congregados em meu nome, ali estou eu no meio deles. Não podemos, contudo, dizer que Deus está sempre à nossa disposição, que o encontraremos automaticamente ao fazer uma visita ao Santíssimo, ao ler uma página bíblica, ao orar. Na vida cristã, há tempos de ausência sentida, noite obscura e escondimentos. Aonde te escondestes, amado, e me deixaste com gemido? Como servo fugiste, tendo-me ferido, saí atrás de ti clamando, e tinhas ido. Essas ausências servirão para corrigir a falsa ideia de um Deus disponível, que damos como evidente. Servirão para purificar e excitar o desejo. E mais, nos tempos da presença de Deus, durante essa vida, acrescentar-se-á sempre como componente a ausência. A polaridade presença-ausência é própria de nossa situação. Porque Deus é sempre maior, sua proximidade nos faz vislumbrar sua profundidade insondável. Quanto mais presente, mais faz sentir sua ausência. Ele veio e está por vir. Revelou-se e está por se revelar. Deus não pode ficar objeto de uma nostalgia do passado. O cristão tem um encontro marcado com Deus no futuro. Parousia significa presença e é o último ato, pendente. Os místicos descreveram profundamente essa experiência. O nosso salmo constitui um dos grandes testemunhos dela, no Antigo Testamento e no desenrolar
dos séculos. Livro de Ageu, capítulo 1. No segundo ano do reinado de Dario, no dia 1º do 6º mês, por meio do profeta Ageu, o Senhor dirigiu a palavra ao governador da Judeia, Zorobabel, filho de Salatiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esse povo anda dizendo que ainda não chegou o momento de reconstruir o templo. E o Senhor dirigiu a palavra por meio do profeta Ageu. Portanto, tempo de viver em casas revestidas, enquanto o templo está em ruínas? Pois agora assim diz o Senhor dos Exércitos: pensai em vossa situação. Semeais muito, colheis pouco. Comeis sem saciar-vos, bebeis sem embriagar-vos, vestis sem abrigar-vos, e o assalariado deposita em sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pensai em vossa situação. Subi ao monte, trazei madeira, construí o templo, eu o aceitarei e nele mostrarei minha glória, diz o Senhor. Fazeis muito, resulta pouco, levais para casa e eu peneiro. Por quê? Oráculo do Senhor dos Exércitos. Porque minha casa está em ruínas, enquanto vós desfrutais cada um de sua casa. Por isso, o céu vos recusa o orvalho e a terra vos recusa a colheita. Porque convoquei uma seca contra a terra e os montes, contra o trigo, o vinho, o azeite, contra os produtos do campo, contra homens e rebanhos, contra todos os vossos trabalhos. Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e o resto do povo obedeceram ao Senhor, porque o povo, ao ouvir as palavras do profeta Ageu, temeu o Senhor. Ageu, mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor: eu estou convosco, oráculo do Senhor. O Senhor moveu o governador da Judeia, Zorobabel, filho de Salatiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josedeque, e o resto do povo. Eles foram e empreenderam as obras do templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês. Palavra do Senhor.